capita de R$25.000, que representa acá $5.000. Um pouquinho da composição do produto interno bruto de Tocantins está firmado em comércio e serviço cerca de 66,8%, indústria 10%, agricultura e ganaderia 12,8%, imposto 9,7%. Uma das vantagens muito importantes de Tocantins é sua ubicação estratégica. Está em centro de Brasil. Estávamos ayer falando inclusive com o embaixador de Brasil em Panamá, e o que temos em mente é que o estado de Tocantins, e em específico a cidade de Palmeirantes, é ponto muito importante, é como se fora Panamá, o mundo, pela sua posição estratégica, pela sua possibilidade de escoamento da mercancia. Faz divisa com 6 estados, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso, e tem potencial agrícola muito grande, de 13 milhões de hectares, representando 50,25% do território do estado. E conta com 2 cuencas hidrográficas mais grandes do país. Tudo isso se cria um ambiente interessante para as inversões. Os indicadores sociais, o IDH de 0,699 em 2010, teve um avanço de 4% em 2022, passando a ser 0,773. A expectativa de vida de 78 anos, o Tocantins ocupa a primeira posição no ranking nacional de estado mais rápido para se abrir uma empresa. E tudo isso é um esforço muito grande do governo do estado de Tocantins para criar o ambiente necessário para que tenha os desenvolvimentos necessários dentro do estado. Estamos preparados para receber as inversões e esse esforço para reduzir a burocracia. Palmas é a 6ª capital. Palmas é a capital do estado de Tocantins e a 6ª capital em ranking que mide a facilidade para fazer negócios em Brasil. Outras informações muito importantes que também compõem o ambiente de negócios é a sua autossuficiência em geração de energia elétrica. Tem uma capacidade, o estado, de 2.446 megawatts de energia de capacidade instalada. Os mais destacam também, Palmas é a 6ª melhor capital para se viver em Brasil, segundo as pesquisas. Também podemos destacar em estado o potencial agrícola e ganaderia. Outra informação importante é que o estado de Tocantins é o 3º rebanho mais grande do norte do Brasil. E a cobertura de vacinação contra a febre aftosa, ele está considerado um estado livre de febre aftosa. O Brasil tem como reto, como uma meta, que esse ano, em 2023, todo o país, todos os estados estejam livres de febre aftosa. Isso é muito importante porque isso permite um fluxo de mercancia, de ganado, para entrar em outros países, favorecendo a posição e a questão sanitária. O estado de Tocantins também é o 2º estado da região em produção agrícola e o 3º maior produtor de arroz de Brasil. É importante informar que estamos em uma região muito interessante, porque é uma região que está desenvolvendo muito a questão de agronegócio. Quando olhamos para o mundo, o grande produtor de granos, de soja, de maíz e também ganado, se habla em Estados Unidos. Estados Unidos se produz muito, mas sua capacidade de produção em quantidade
tierra já está um pouco reduzido. O aumento de sua capacidade de produção está muito centrada em um aumento de produtividade, ou seja, em produzir mais na mesma quantidade de terra. Já o Brasil e sua região, o norte e nordeste e centro-oeste do Brasil, representa hoje 60% da produção de granos. E, além de poder aumentar sua produtividade, ali também tem muitas terras para crescer a produção. O que quero dizer com isto é que estamos falando da última fronteira agrícola viável, né, nesse momento, para o aumento da produção. Temos também uma ampla disponibilidade de recursos naturais, favorecendo por a grande extensão de terra e alta produtividade agrícola, um território fértil com abundantes fontes de água e a última fronteira agrícola viável em expansão no mundo. E nova fronteira mineral de Brasil. Tocantins é a nova fronteira mineral de Brasil e que se tem uma mineria que se pode destacar allá em esse estado, chama-se ouro. ¿Sí? Está posicionada allá empresas grandes explorando nossos potenciais e é uma coisa importante que gostaria de destacar nesse importante evento Expo Minera. E também um destaque importante é a criação de empregos. É o 6º lugar em ranking nacional de criação de emprego e 3º lugar da região norte. As admissões em segundo semestre de 2022, no primeiro semestre de 2022, foram 58.772 empregos gerados somente no estado de Tocantins. Outro destaque é a piscicultura, a produção de peixes, de pescado, as condições hidroclimáticas favoráveis, a qualidade e a quantidade de cultivo. A produção ininterrupta durante todo o ano são mais de 2.500 hectares para a produção de cultivo e ele se encontra como 17º produtor com 16.250 toneladas de pescado. Outro ponto importante é a questão logística, a questão do seu posicionamento estratégico. Tem allá mais de 7.000 quilômetros de carretera pavimentado em relação às carreteras estatais, mas as federais. Em relação a ferrocarril, em estado de Tocantins, tem uma ferrocarril que leva produtos de norte ao sul do Brasil. Se chama Ferrocarril Norte-Sul, que se conecta ao Porto de Itaqui, que está em Maranhão, estado do Nordeste, que chega também a São Paulo, em Puerto de Santos. Seu aeroporto, a zona aeroportuária mais grande do país, uma pista de aterrissagem de 2.500 metros. E outra coisa, a hidrovia. Hidrovia Araguaia-Tocantins promoverá a integração entre as cuencas de Tocantins e do rio Amazonas, lo tornando navegável e com isso reduzindo o custo de transporte, não somente para produtos agrícolas, também para a mineria. Para termos uma ideia de onde está a ubicação do estado de Tocantins, está exatamente no centro. É o estado mais novo do Brasil. Em outubro vai fazer 35 anos e acá podemos verificar que no raio de 600 quilômetros se representa um PIB de Brasil e 5 milhões de pessoas. Pero que quando se amplia o raio para 1.200 quilômetros, temos aí 10% de PIB e uma proximidade de 41 milhões de pessoas. E quando se amplia um pouquinho mais,
a 1.800 quilômetros, representa 88% de PIB e 150 milhões de pessoas. Aqui um pouquinho dos incentivos fiscais. Temos os melhores incentivos fiscais e são capazes de receber mais diversos tipos de negócios. Exemplo, para a indústria, incentivos para agroindustriais, para a produção de carne atacadista, confecção, e-commerce, combustível e muitas leis específicas para poder criar esse ambiente competitivo e para poder atrair empresas para o Estado. Outro importante incentivo fiscal é a Superintendência de Desenvolvimento Amazônico. Tocantins está inserido na região da Amazônia Legal brasileira. Então, ele tem acesso à lei federal, está incluído na lei federal 9.532 de 1997, que se dá o direito da redução de 75% do imposto de renda das empresas. Outra vantagem são em relação às linhas de créditos, como o Banco da Amazônia, que é um crédito de Fundo Constitucional do Norte de Brasil. A vantagem são taxas de mercado mais baixa, prazo estendido para o pago, sim, e também prazo de hasta 12 anos para pagar e limite segundo capacidade. Período de graça de 4 anos para começar a pagar. E capital de curto prazo, prazo de hasta 36 meses para pagar, período de graça de 2 meses, e inversões. O banco financia projetos de inversões, de modernização, reforma e tudo mais. Um limite de hasta 75 milhões. Os principais indicadores de comércio exterior de Tocantins, a agricultura e ganaderia, é a atividade responsável aproximadamente 99% das exportações. No resumo, é o primeiro exportador brasileiro de soja da região norte e 14º maior estado exportador de Brasil. Para se ter uma ideia da balança comercial, existe uma diferença muito grande na exportação e o que o Estado importa. Para se ter uma ideia, em 2022, exportamos 3 mil milhões de dólares e importamos 881 milhões de dólares, uma diferença de saldo comercial de 2 mil milhões de dólares. Os principais países de destino de nossas exportações: China, Espanha, Tailândia, Turquia e Arábia Saudita. E de importação, Estados Unidos, Rússia, China, Argentina e Venezuela. Quais são os principais produtos de exportação? Em 2022, está muito centrado em soja, em carne de res e maíz. Um pouquinho do estado de beleza naturais do nosso estado está dividido em 7 regiões turísticas: sierras, parques, praias, Serras Gerais, Ilhas de Bananal, Pico de Louro, Valle de Grandes Rios. Com destaque para o Parque Estatal de Jalapão, situado a 300 quilômetros da capital, um lugar muito hermoso que recebe turistas de todo o mundo. Então, esta é uma visão geral do Estado. Eu gostaria de destacar dentro desse Estado duas cidades que estão se destacando muito, com desenvolvimento muito grande e que pode ser uma grande oportunidade de inversão. Para dar sequência a esta apresentação, gostaria de chamar acá para compor a apresentação o alcalde Raimundo Brandão, alcalde de Palmeirantes, uma cidade do estado de Tocantins.
Bueno, vamos dar sequência na apresentação da cidade de Palmeirantes. Palmeirantes é uma cidade pequena, pero que de grandes oportunidades. É uma cidade que se criou também com a criação do Estado, tem apenas 31 anos, é um município muito dinâmico e jovem. Número de habitantes, 6.131 habitantes, o PIB de 104 milhões de reais e PIB per capita de 17,1 milhões de reais. Para se ter uma ideia de onde queda Palmeirantes, está allá, está a 83 quilômetros da BR-153, é uma das carreteras mais importantes do Brasil, que interliga o norte ao sul, e também está cerca da capital do estado de Tocantins, 358 quilômetros da capital, pero que 130 quilômetros da segunda cidade mais grande de Tocantins, a cidade de Araguaína. Acá tem uma ubicação estratégica muito interessante, e o tamanho do município também lhe favorece a produção. O tamanho de 2.472 quilômetros quadrados. Um pouquinho do vídeo para se ter uma ideia da cidade. Só um minuto para colocar o sonido. Então, para ter uma ideia mais clarificada sobre o posicionamento da cidade de Palmeirantes, é o seguinte: acá está a cidade de Palmeirantes, que tem uma ferrocarril que leva ao norte de Porto de Itaqui e hasta acá em Porto de Santos, pero que também tem uma carretera que está cerca de 40 kilómetros de lo Porto Seco, do ambiente de lo
terminal multimodal de Palmeirantes. Tiene também em sua região, à esquerda, um estúdio muito interessante para escoar a produção de Mato Grosso e também de outros lugares, via rio hasta o terminal, que vai quedar hasta cá, para chegar também no terminal de Palmeirantes. E também um aeroporto cerca de 40 quilômetros do terminal e 130 quilômetros da cidade. Tudo isso coloca Palmeirantes em um cenário logístico muito interessante para o desenvolvimento de negócios, porque temos a visão e a possibilidade de escoamento rápido de suas mercancias. O aumento da produção de granos exerce uma pressão sobre os modos de transportes, destacando acá a logística vial. A zona do município começa cerca de 1.000 metros das orilhas da BR-153, levando a mercancia de Mato Grosso e Pará hasta o terminal da cidade de Palmeirantes. Como falei para você, a logística de vias navegáveis está em estado de estudo avançado, que a ideia é que a produção de Mato Grosso, o maior produtor de granos de Brasil, pueda passar diretamente através dos rios e chegar a um terminal que estará allá em Couto Magalhães, e depois desse terminal se conecta diretamente à cidade de Colinas, chegando ao terminal de Palmeirantes. Esse é um estudo que está avançado, não é algo a curto prazo, mas algo que vai se desenvolver e criar as condições ainda mais favoráveis à navegação e, com isso, reduzir a questão de transporte. Outro ponto importante sobre a questão de multimodal, gostaria que o senhor alcalde pudesse falar um pouquinho. Primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer imenso, pela primeira vez aqui no país Panamá. Meus agradecimentos ao soberano Deus pela oportunidade. Destaco aqui um agradecimento especial ao senhor Juliano, presidente da Câmara Internacional Brasil-Panamá. Muito obrigado, é um privilégio enorme para mim vir aqui representar o meu querido município de Palmeirante, o nosso estado do Tocantins e o nosso querido Brasil. Esse terminal é o maior terminal de grãos do tramo norte do Brasil. É localizado no município de Palmeirante, Tocantins. Esse terminal, ele tem por objetivo receber a maior parte do escoamento de grãos no norte do estado. Até porque nós estamos em uma região privilegiada, região ali que atende a linha do Mato Piba, composto pelo estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ou seja, a grande fronteira agrícola do Brasil está nessa região norte do estado. E, falando na logística de escoamento dessa produtividade, agora nós estamos recebendo também misturadora e transportadora de fertilizante. Nós temos um investimento já operando no município de Palmeirante, através da companhia COP, uma transportadora de fertilizante, que recebe o produto a granel do posto de Itaqui, no Maranhão, através da ferrovia Norte-Sul, é levada até o terminal de grãos de Palmeirante, Tocantins. E, agora, há menos de um mês, nós recebemos a empresa Mosaico, nos apresentando um potencial de 400 milhões de reais, que será um armazenamento, uma misturadora e uma transportadora de fertilizante. Ou seja, nós estamos em uma região privilegiada do Brasil, assim como falou o nosso embaixador aqui em Panamá. O Panamá do Brasil é o município de Palmeirante, Tocantins. Traduzindo um pouquinho, se entendeu bem,
Lo que habló es de la dimensión de lo que tem acá y principalmente en lo terminal multimodal, que, como se dice, es una ciudad pequeña, pero que está desarrollando muy rapidito. Tenemos allá empresa muy grande como VLI y también empresas llegando a todo el tiempo para se posicionar allá y ser beneficiado con un posicionamiento logístico. Yo estaba acá escuchando una charla y una cosa me llamó la atención, hablando de minería, sobre la transformación que se hace en una ciudad cuando se llega a un gran proyecto. Lo que veo acá é que Palmeirantes vai ter uma explosão de inversões em curto prazo, porque as pessoas e as multinacionais estão chegando a todo tempo para poder se posicionar allá. Quando se iniciou esse projeto, se transitava allá, o tráfego era transporte de granos, chegava e depois escoava. Agora já chegou os fertilizantes, que se importa de Rússia, de outros lugares, e lá se misturam e se distribuem para o Brasil. Então, o que o alcalde falou foi essa percepção de crescimento. E mais alguns números desse terminal. Ele contém um armazenamento de 90 mil toneladas. Esse terminal tem a capacidade de 90 mil toneladas. Existe 4 tambores com capacidade de descarga de 40 caminhões por hora, ou seja, 600 caminhões ao dia. 4 tambores, a capacidade 40 caminhões. De 40 caminhões por hora, sendo 400 caminhões por dia de desenvolvimento. Ele atende um volume de 3,4 milhões de toneladas de grãos por ano. Ele atende 3,4 milhões de toneladas de granos por ano. Porém, essa capacidade pode ser ampliada. É feito um carregamento de um trem com 80 vagões no período de 4 horas e meia. Pero que essa capacidade pode ser ampliada, um trem se pode se carregar em qual tempo? 80 vagões em 4 horas. 80 vagões em 4 horas. E dentro dessa mesma logística, nós estamos nas proximidades de 2 grandes rios, Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Palmeirantes está na proximidade, está cerca de 2 grandes rios, Rio Araguaia e Rio Tocantins. Esse grande terminal está a 10 quilômetros do Rio Tocantins. Está luego de 10 quilômetros de terminal o Rio Tocantins. E tudo isso se cria um ambiente favorável para o trajeto, para a questão. Outra coisa, o Puerto de Itaqui, que se desenvolve, allá também a mercancia, que está conectado ao ferrocarril e também ao sul, ao Porto de Santo. A logística aérea está em pleno funcionamento a 130 quilômetros de cidade e tem outro projeto que é a construção a 83 quilômetros da cidade de Palmeirante, cerca de 40 quilômetros de terminal. O terminal está a cerca de 40 quilômetros da 6ª maior cidade do estado do Tocantins, Colinas do Tocantins, e a cerca de 130 quilômetros da 2ª maior cidade do Tocantins, que é um polo industrial muito forte, que é Araguaína, Tocantins. Informação de polo regional se tem na região de Palmeirantes esses negócios que estão desenvolvendo muito rapidamente, a parte de agronegócio, alimento industrializado, roupa, logística, armazenamento, distribuição e turismo. Aqui um pouquinho da matriz de los setores, 39%, comércio, 12%, transporte e armazenamento, alojamento e alimentação, 12,27%, construção, indústria, transformação e agronegócio, que junto compõe 84%
de las empresas ativas. Aquilo poquito sobre a questão de mineria. É lugar onde tem uma capacidade muito grande a ser explorada de fosfato e também de pedra caliza. Em cerca aproximadamente 60 anos de extração, que é a previsão de tempo para poder estar explorando a mina. Temos duas jazidas de calcário dentro do município, Tiene duas jazidas de calcário dentro do município, já comprovada por estudos que há potencial para ser explorada há mais de 60 anos. E uma delas, a maior, está a menos de 4 quilômetros deste grande terminal de grãos de Palmeirante. sim. E tem essa duas jazidas que está em estado muito avançado e que está a ponto de se explorar e que tem tempo de exploração que se pode explorar 60 anos. Outra oportunidade de instalação da indústria de fertilizante, no terminal multimodal de Palmeirante, alguns já posicionadas. Grande potencial turístico, que é algo também que atrai pessoas por estar cerca do rio, a abundância, tem terras férteis excelente e índice de precipitação de chuva em torno de 2.200 milímetros anuais. O principal é cultivo de soja e maíz, e assim, rebanho de ganado também muito forte. Aumento muito grande todo ano em relação à cosecha. Em 2021, teve um incremento de 2,5% da produção, convertendo em 3,7 milhões de toneladas de soja e maíz. Superou sua expectativa, alcançando 1 milhão de toneladas de granos. Dá-se essa elevação nessa produtividade devido a 2 períodos chuvosos que nós temos ao ano, podendo fazer até 2 safras, milho e soja. A grande quantidade, o aumento da produção está muito centrada em ser um lugar onde chove, que tem uma boa precipitação de chuva, se chove 2 vezes ao ano e também se pode produzir soja e depois plantar milho para poder ter 2 safras em ano. A produção de ganaderia, e para ter uma ideia das inversões recebidas em los últimos anos, 800 milhões de reais, 160 milhões em os últimos anos cerquita, e a prevista para os próximos 2 anos, 400 milhões, cerca aproximadamente 80 milhões de reais, e o alcalde agora há pouco me atualizou que esse número já subiu para 600 milhões. Isso está algo dinâmico e ocorrendo a todo tempo, empresários procurando para se posicionar em essa região. E para concluir acá, só para finalizar, esses 4 estados do Brasil, eles correspondem aproximadamente por 10% da produção de grãos, fibras, principalmente milho, soja e algodão do Brasil. Corresponde à grande produção de soja, maíz e algodão também do Brasil. E acá, finalizando nossa apresentação, esse é o vídeo, a Mosaico, a empresa mais cercana acá, que se vai fazer a inversão de 400 milhões. Esta empresa está em 7 países. Armazém, misturadora e transportadora de fertilizante. Será um investimento de 400 milhões de reais. Inversão de 400 milhões de reais. Nosso tempo se acabou acá, pero que estamos à disposição. Queremos, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição para poder esclarecer e dar mais informações em relação à questão da cidade de Palmeirantes. Muitas graças pela atenção e, mais uma vez, estamos à disposição. Así es, agradecemos la presentación desde Brasil. Brasil es un gran país con muchas oportunidades de inversión. Hubiésemos querido realmente tener más tiempo para poder abarcar
más conferencia. Pero ya saben, los expositores están a su disposición. Gracias, señor alcalde, por su presencia aquí en Ciudad de Panamá. Y queremos continuar entonces con la siguiente presentación. Se hacen algunas fotos de rigor para el recuerdo.